Fala pessoal, estou aqui para fazer mais um vídeo. Tive uma ideia de vídeo para trazer no canal. Na verdade, eu já vou adiantar, seria um vídeo interagindo com o chat GPT sobre algumas questões do cotidiano, sociais, financeiras, políticas, que eu acredito que sejam importantes serem discutidas, mas eu acredito que hoje, como tem toda uma polaridade política, as pessoas estão inflamadas para conversar sobre política, então é difícil a gente discutir isso abertamente. Então acho que o chat GPT consegue trazer de uma forma neutra e estatística, trazendo dados oficiais, de forma que possa elucidar um pouquinho melhor algumas questões. Então, recentemente eu vi vídeos de influencers fazendo vídeo com o chat GPT, fazendo perguntas e o chat respondendo, mas a maioria das perguntas que eles faziam eram coisas assim bobas para gerar visualização mesmo. E a intenção aqui seria mesmo eu poder abrir uma discussão onde o chat possa não só me trazer uma opinião neutra, como me trazer várias referências, né, sobre determinados assuntos. Então, para começar, eu estabeleci com o chat, eu dei um comando para que toda informação que ele me retornasse fosse baseada em fontes oficiais, em sites confiáveis, em dados, em entrevistas, em jornais conceituados, para que também a gente não caia num achismo do chat também, ou que de repente ele somente sintetize notícias de forma generalizada, e não é isso que eu quero que ele me traga fontes oficiais, dados históricos, dados estatísticos, para que a gente possa comparar essas coisas. Hoje eu gostaria de discutir um pouquinho a parte econômica do nosso país, né? Então, cada vez mais a taxa de juros vai aumentando. Essa semana saiu uma notícia que a Selic ia subir novamente para tentar controlar a inflação. E o povo já está sofrendo muito porque taxa de juros de cartão de crédito, de empréstimo, de financiamento já está lá em cima. Então o pessoal já não está conseguindo arcar com os compromissos. O Copom manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. E esse nível de juros, 15% ao ano, taxa básica, hein? Impacta demais empréstimos, dívidas. Por isso, as empresas, as famílias, as pessoas, enfim, todos nós aí temos que tomar muito cuidado, redobrar a atenção na hora de pegar empréstimo, porque a renda fica bem comprometida em geral. Então, baseado nisso, eu queria perguntar um pouquinho para ele sobre o que seria isso e como combater esse atual contexto econômico que a gente está vivendo. Chat, eu acabei de ver uma notícia sobre o aumento da taxa Selic, sobre a questão da inadimplência do brasileiro, e eu gostaria que você me informasse por que isso está acontecendo e quais formas que a gente poderia estar podendo combater toda essa taxa de juros, toda essa inadimplência, quais os principais fatores, se é renda da população, o que a gente pode analisar e tirar disso e como combater. Então, o aumento da taxa Selic, que hoje está em torno de 15% ao ano, visa controlar a inflação, mas também eleva o custo do crédito, o que pode piorar a inadimplência. Além disso, fatores como desemprego, queda na renda e a falta de educação financeira contribuem para o endividamento. Para resolver esses problemas, é essencial investir em educação financeira, incentivar um bom planejamento orçamentário e oferecer alternativas de crédito mais acessíveis. Certo, mas, por exemplo, no caso, eles falam que o brasileiro tem que controlar as contas, e eu até entendo porque a gente às vezes não se planeja, o brasileiro não se planeja tanto para fazer conta. Primeiro ele faz a dívida e depois ele vê o que acontece. Mas a culpa é exclusivamente do brasileiro, do consumidor brasileiro? Não há nada que possa mudar fora essa parcela da população?
Com certeza, não é uma questão exclusiva do consumidor. Há vários fatores externos que influenciam. Por exemplo, as políticas econômicas do governo, a regulação do sistema financeiro, a oferta de crédito por bancos e instituições e até mesmo fatores macroeconômicos globais. Além disso, a falta de acesso a informações claras e a educação financeira nas escolas também pesa. Ou seja, é um conjunto de fatores que envolve tanto o indivíduo quanto o sistema como um todo. Tá, então se você me falou que a falta de educação financeira nas escolas é um fator, como que tá esse cenário atualmente? A gente tem educação financeira? Qual a porcentagem de escolas que tem esse tipo de educação? Porque no caso eu não tive educação financeira na escola, foram só as matérias básicas ali para fazer o vestibular. Atualmente, a educação financeira nas escolas no Brasil ainda é relativamente incipiente. Em 2025, por exemplo, cerca de 57% dos municípios participaram de iniciativas como a Olimpíada do Tesouro Direto, que promove a educação financeira. Além disso, uma boa parte dos pais reconhece a importância desse tipo de ensino, mas, de modo geral, a inclusão de educação financeira ainda é limitada e muitos estudantes, como você mencionou, não tiveram esse tipo de aprendizado na escola. E qual tomada de decisão ou política pública poderia estar sendo feita para que a população pudesse ter um pouquinho mais de noção financeira, de controle acerca dessa falta, né, para suprir essa questão da ignorância financeira na população brasileira? Uma abordagem bem interessante seria integrar a educação financeira de forma obrigatória no currículo escolar desde o ensino fundamental, com conteúdos adaptados à idade dos alunos. Além disso, políticas públicas poderiam incentivar programas de capacitação financeira para adultos, com cursos gratuitos e acessíveis, além de campanhas de conscientização em parceria com instituições financeiras e mídia. Outra ideia seria criar incentivos fiscais para empresas que ofereçam programas de educação financeira para seus colaboradores. Com essas medidas, seria possível reduzir a ignorância financeira e promover um controle melhor das finanças pessoais. Certo, mas como a gente tinha falado no começo, né, entendi essa parte da educação financeira, mas você comentou sobre administração, sobre políticas públicas. Você acha que o nosso sistema financeiro, de um modo geral, com benefícios para classe política, para cargos públicos, esse modelo, ele poderia, se mudasse, se tivesse alguma mudança, ele poderia ajudar a desbalancear esse desequilíbrio? Ou hoje não faz tanta falta, hoje não interfere tanto no nosso contexto econômico? Sem dúvida, o sistema financeiro e a administração pública têm um impacto significativo na economia. Se houvesse uma maior transparência, menos privilégios e um foco maior em políticas públicas voltadas para o bem-estar da população, isso poderia sim ajudar a reduzir desigualdades e melhorar o acesso ao crédito e à educação financeira. Mudanças estruturais como a redução de burocracia, o combate à corrupção e a criação de políticas econômicas mais inclusivas certamente contribuiriam para um cenário mais equilibrado. Então, sim, essas mudanças podem fazer diferença no contexto geral. Certo. Uma coisa que a gente nota muito também é que a cada dia que passa eles acabam criando ou aumentando um imposto cada vez mais, meio que deixando por conta da população esse rombo deles, né? Então a gente é acostumado a ouvir que o governo gasta mais do que arrecada. Esse seria um ponto que a gente pode concordar que é uma irresponsabilidade fiscal do governo. E a adoção de vários impostos, o aumento de impostos, é de fato uma saída ou teria alguma outra alternativa por parte do governo para poder evitar que esse balanço negativo que eles têm aconteça? Com certeza, o desequilíbrio fiscal é um ponto crítico. A simples elevação de impostos nem sempre é a melhor solução, pois pode acabar encarecendo ainda mais a vida do consumidor e prejudicar o crescimento econômico. Alternativas podem incluir a melhoria da eficiência do gasto público, o combate à corrupção, a reforma administrativa e a redução de privilégios. Além disso, estimular a inovação, aumentar a produtividade e diversificar a economia também são estratégias que podem ajudar
a equilibrar as contas e reduzir a dependência de novos impostos. Então, é uma questão de buscar um equilíbrio entre eficiência e justiça fiscal. E qual órgão, qual poder seria responsável por isso? Quem que teria que dar o pontapé inicial para que a gente pudesse ter uma mudança de fato nessa estrutura? Geralmente, essa mudança parte de uma combinação de esforços entre diversos órgãos. O Poder Executivo, por meio do Ministério da Fazenda e do Planejamento, tem um papel fundamental na formulação de políticas fiscais. O Poder Legislativo, por sua vez, é responsável por aprovar leis, reformas e mudanças tributárias. E o Poder Judiciário também pode atuar, garantindo a constitucionalidade e a justiça das medidas. Além disso, organismos de controle, como o Tribunal de Contas da União e a própria sociedade civil, com a pressão popular, também têm um papel crucial. Ou seja, é um esforço conjunto, mas o pontapé inicial geralmente vem do Executivo com o apoio do Legislativo. Entendi. Então, de certa forma, isso teria que partir dos parlamentares. É isso que você quer dizer? Exatamente. Os parlamentares têm um papel fundamental, pois eles são os responsáveis por aprovar ou rejeitar as mudanças propostas, e a pressão popular também é essencial para incentivar essas mudanças. Então, de fato, a iniciativa costuma partir do Legislativo, com o apoio do Executivo e o envolvimento da sociedade. E então você acha o seguinte, todos aqueles benefícios políticos, né, por exemplo, o próprio salário deles, que ele chega a 40 mil reais, cota parlamentar, verba de gabinete, tudo isso, se isso daí pudesse ser reduzido, e até mesmo o número de deputados, de senadores, pudesse também dar uma diminuída, isso é possível, primeiro, isso é possível porque eles alegam que não é. Isso é possível e isso seria aplicável pra gente ou não? Na verdade, é totalmente possível e já foi discutido em várias ocasiões. Reduzir benefícios como salários, cotas parlamentares e até mesmo o número de parlamentares é algo que pode ser feito por meio de reformas constitucionais e mudanças legislativas. A questão é que isso depende de vontade política e da pressão da sociedade. Em muitos casos, os próprios parlamentares têm resistência, mas não é impossível. Com um movimento popular forte e um debate aberto, é sim viável implementar essas mudanças e tornar o sistema mais equilibrado e justo. Certo, então, para finalizar, eu gostaria que você me desse alguns exemplos reais de casos de países que estavam na situação que o Brasil está, com pessoal com desemprego alto, inadimplência, dívida pública super alta, juros elevados, e que eles conseguiram dar essa virada de chave e hoje é uma sociedade mais equilibrada economicamente e, sobretudo, direitos civis e por aí vai. Alguns exemplos interessantes incluem a Alemanha, que depois da crise financeira de 2008, implementou reformas estruturais e adotou políticas fiscais rigorosas, o que ajudou na recuperação econômica. Outro caso é o da Islândia, que após a crise de 2008, adotou medidas como reestruturação da dívida, nacionalização de bancos e políticas sociais que promoveram a recuperação. Outro exemplo é o caso da Irlanda, que também superou uma crise grave com reformas econômicas e um foco em atração de investimentos. Esses casos mostram que com políticas adequadas e uma gestão responsável, é possível reverter cenários de crise e alcançar uma estabilidade econômica e social. Então, assim, não sei se deu para entender, mas eu trouxe algumas questões econômicas que a gente acaba passando no dia a dia, né? Então, o povo não tem muito poder de compra, o povo está recebendo pouco, os preços estão altíssimos de produtos, de serviços, e a verdade é que a gente está sobrevivendo a cada dia, né? E às vezes uma das alternativas para as pessoas não passarem fome, não passarem necessidade, é justamente você ter ali um cartão de crédito, é você pegar um empréstimo. E como cada dia que passa esses juros aumentam, você acaba virando uma bola de neve, você não consegue arcar com aquilo, porque a situação acaba não mudando. Claro que assim, não é o caso de todo mundo, eu acho que tem pessoas irresponsáveis mesmo que acabam pegando empréstimo por pegar,
pegando cartão de crédito, estourando cartão de crédito, enfim. Mas acredito que a maior parte do país esteja passando por esse momento por conta mesmo da dificuldade de você achar um emprego estável, de você achar ter uma renda que possa cobrir todos os custos gerais. Hoje, salário mínimo 1.500 e pouco, mal e mal paga um aluguel, né? Então, assim, uma feira, dependendo se você tiver filhos, fica difícil você acabar sobrevivendo. E a gente viu ali que o chat falou muito sobre a questão de políticas públicas também, por parte do governo, né? A gente viu sobre a questão de corrupção, que a corrupção, ela traz uma desconfiança na população, e acaba que a irresponsabilidade do país, da administração pública, acaba caindo sobre a população, porque eles não abrem mão dos privilégios deles, eles não abrem mão do salário super alto deles, não abrem mão dos benefícios que eles têm, né? Que tudo isso que a gente acabou comentando sobre cota parlamentar, sobre verba de gabinete, são coisas que do dia a dia que eles poderiam usar o salário, que já ganham bem, mas não usam. Eles acabam que a gente paga isso também para eles. Então só queria deixar essa reflexão e, se possível, posso trazer mais questões sobre o cotidiano para conversar com o chat. Beleza? Valeu!